Olá, amigos! Olá, amigas! Graça e paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora. Seja bem-vindo a mais uma reflexão, uma palavra de edificação com Jefferson Noronha. Hoje quero estar trazendo uma palavra que vai nos direcionar dentro da caminhada cristã. É uma palavra especificamente assim para cristão, né, para homem, mulher, para aquele que está servindo a Deus, verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo. E tem a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática. Eu quero ler um texto na Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quem escreveu essa epístola é o apóstolo Pedro, trazendo esse ensino que aborda todo o tema de apologética cristã, da gente estar dando resposta, né, para a vida cristã que a gente leva, que a gente pratica, que a gente confessa. É muito importante isso, né? A gente vê no decorrer da vida de Cristo que até Jesus mesmo, ele perguntou, né, o que dizes o homem a respeito de mim? Aí o apóstolo Pedro, ele falou assim, alguns falaram assim, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é profeta do Antigo Testamento. Daí Pedro falou, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, aquele que a Bíblia tinha profetizado, ensinado a respeito dele que viria. É muito importante, é importante o cristão na sua vida cotidiana, né, família, sociedade, igreja, ele entender o Evangelho, a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque principalmente a gente que é chamado e convocado a estar evangelizando, proclamando o Evangelho, falando da salvação na pessoa de Jesus, a gente possa dar algumas respostas coerentes para as pessoas, né? Por que que você é cristão? Por que que a sua família é cristã? Por que vocês vão para a igreja? Quem é Jesus? O que que é salvação? O que que é vida eterna? Então o apóstolo Pedro está deixando bem claro aqui, e não é só para líderes isso, não, uma palavra para líderes, para homens, para mulheres, é para qualquer cristão, seja adolescente, que já entende, né, no seu raciocínio o que que é evangelho, o que que é palavra de Deus. Então é muito importante. A vida cristã da gente é a coisa mais importante que a gente tem. A Bíblia manda a gente priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar diante de tudo, até de esposa, filhos, né, qualquer coisa, trabalho, carreira profissional. E hoje a gente olha para dentro do sistema religioso, daquilo que se fala evangélicos, né? Pessoas professam o cristianismo, são seguidores de Cristo, e a gente vê que às vezes não corresponde, né? Aquilo que a gente olha, né? Eu ia até começar a minha mensagem falando de um resumo da ópera. Então esse é o resumo da ópera, da sua vida cristã, meu amigo, da sua vida cristã, meu amigo, que às vezes muitas pessoas têm assim como uma coisa supérflua, uma coisa deixada de lado, que não é prioridade. A religião, de fato, não é prioridade, né? As práticas religiosas não, mas você entender na sua racionalidade o que que é salvação, quem é o Criador, por que que Jesus veio nessa terra, por que que eu estou falando de Jesus, a minha família fala de Jesus, a minha família fala do Evangelho, vive o Evangelho. Então Pedro está deixando bem claro ali para as famílias cristãs, para a gente sempre estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que é em nós. O cristão ele tem uma esperança, a bendita esperança, né? A maior esperança nossa é a ressurreição dentre os mortos. E a gente olha para a história da Bíblia, dos evangelhos, o apóstolo Paulo também nas suas epístolas falando a respeito da ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala que se Jesus Cristo ele não ressuscitou dentre os mortos, é vão, é inútil a nossa pregação. Então eu creio, eu acredito, eu professo. Como que eu creio? Eu creio pela fé. Mas como que eu confesso? Confesso com a minha vida cotidiana, lendo a Bíblia, aprendendo, conhecendo a palavra de Deus, né? A Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então é muito importante, é muito sério isso, né? A gente vê hoje, no século XXI, aí, no pós-modernismo que fala, né? A igreja contemporânea é fragilizada diante da palavra de Deus. A gente olha para uma igreja fraca teologicamente,
de estrutura bíblica. E a gente olha para Cristo e para os apóstolos, não. A Bíblia traz um evangelho forte, robusto. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, nas suas cartas, nas suas epístolas, falam do evangelho, da história do evangelho, pregam um Jesus salvador, pregam um Jesus libertador, pregam um Jesus que é doador de vida eterna. Então a igreja hoje, contemporânea, a gente olha, principalmente começo de ano, a igreja só fala de bens materiais, de coisas materiais, coisa supérflua, corriqueira no dia a dia. E a gente olha para Jesus falando, aonde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então a pergunta aqui do irmão, a pergunta do Noronha, é para você, onde está o seu coração? O seu coração de fato está em Jesus, no Evangelho, na salvação, naquilo que Jesus veio, a gente que conhece a história, né? Ele nasceu no ventre de Maria, ele viveu 33 anos, ele se doou, ele morreu na cruz, e através da morte de Jesus, do sangue de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário, houve redenção para a humanidade, a história da humanidade, é a minha história, a sua história. Mesmo a gente não aceitando o Evangelho, entendendo o Evangelho, essa história do Evangelho nos afeta, porque Jesus é o Salvador do mundo. Então ele veio para salvar, as pessoas não querem salvação, Então, mas o evangelho vai ser pregado, o evangelho vai ser anunciado, a palavra de Deus vai ser cumprida, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não é como às vezes a palavra do homem e da mulher, que promete tanta coisa, promete isso, promete aquilo e não cumpre. A palavra de Deus, a gente olha, a gente que é pesquisador ainda, as profecias, os relatos dos profetas do Antigo Testamento, aquilo a respeito de Jesus se cumpriu e está se cumprindo, e a gente vê as profecias e vão se cumprir, porque é a palavra do Criador, é a palavra de Deus que não cai por terra. Então eu tenho que entender essa palavra, eu tenho que entender o evangelho, eu tenho que entender esse propósito, por que eu sou cristão, por que a minha família é cristã, por que a gente vai para a igreja, por que a gente serve a Deus, por que a gente ora, né? Por que a gente dobra o nosso joelho, por que o cristão é agradecido, ele come, ele bebe, ele agradece, ele coloca Deus no primeiro lugar, a Bíblia nos ensina em tudo dar graças. Então é sério isso. É muito bom, é muito legal, a gente se reuniu, leva minha família, a gente louva, a gente adora, mas entender a racionalidade do evangelho é fundamental. Então a gente precisa entender. O evangelho não é só oba-oba, que legal, ato profético, ação profética. Olha, eu não sou contra nada disso, né? Embora não tenha muita base bíblica, mas agora eu sou contra essa como que é? Supérfluo. Esse evangelho supérfluo, esse evangelho raso, esse evangelho que não tem uma autenticidade no dia a dia. A pessoa vai tudo bonita, né? No domingo para a igreja, glória a Deus, aleluia, que legal, vou dar glória, vou cantar, Jesus é bom, oh glória, aleluia. Na segunda-feira você vai conversar com esse que no domingo à noite estava lá, aparentemente, né? Cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de promessa, diante de uma luta, de uma adversidade, de uma crise que enfrenta, o ser humano enfrenta a crise no cotidiano, né? O mundo está em crise, o mundo é caído, o mundo jaz do maligno. Aí você vê essa pessoa não tem, parece que é aquela mesma, viu? Então como que você vai? Qual é a esperança sua? Pedro está falando. Qual é a esperança, né? Está preparado para responder? A gente tem que responder preparado. A Bíblia fala de preparação. A Bíblia fala de preparação para homens e para mulheres, principalmente esses vocacionados que pregam, que falam, né, que anunciam o evangelho. Você está preparado em quê? Você está preparado somente em se vestir bonito, colocar um carro legal na garagem, comprar uma roupa legal, né? Tá interagindo? Você está preparado? A Bíblia fala para a gente ter uma preparação espiritual. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, qualquer crisinha que eu pego, qualquer contrariedade, puf, cai por terra tudo aquilo que a minha fé diz que eu sou. E que tipo de fé que você tem? A sua fé está na palavra de Deus, está no Evangelho? A sua fé está naquele momento, naquela circunstância, naquela atmosfera que a religião propõe, né? Eu não estou atacando a religião, muito pelo contrário, né? Mas a gente tem que parar e dar uma pensada. A gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos ali, em Atos capítulo 17, o povo de Bereia, eles analisavam tudo, principalmente aquilo que o apóstolo Paulo pregava. Então é um convite. Paulo está falando ali, né? A Lucas, perdão, que foi Lucas que escreveu o livro de Atos, para a gente analisar, né? Opa! E Paulo fala também em 1 Tessalonicenses, examinai tudo, julgai tudo e retém o que é bom. Então tudo, até uma ação profética, tudo
até uma pregação nas igrejas neopentecostal. Tudo, até um líder que eu estou do lado dele. Opa, ele fala bonito, ele prega bonito, ele ensina bonito, mas parece que ele fica olhando para as mulheres. Esse cara gosta, ele é casado, ele está olhando muito para as mulheres, para as solteiras. Opa, tem alguma coisa errada. Esse líder, o que está acontecendo com ele? Oh, ele fala para você ter santidade, para você andar direito, honesto. Ele está passando cheque sem fundo, ele compra e não paga, já compra com a intenção de não pagar. Então é sério. A Bíblia traz promessas maravilhosas, né? Lindo, maravilhoso. O batismo com o Espírito Santo, você está na presença de Deus, recebeu o perdão de pecados, ter vida eterna. A Bíblia fala que a gente tem que ter bons frutos, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então é sério isso. Por isso que Pedro está falando, para a gente estar preparado para responder com mansidão. Então eu vou conversar com pessoas da sociedade, de outro credo, de outro pensamento, de outra filosofia de vida. Eu vou convidar, eu vou evangelizar a pessoa. Mas com intuito você vai evangelizar? Qual é a causa? Por que você vai evangelizar? Porque o pastor mandou, porque a pastora mandou, porque o cooperador mandou, porque o líder mandou? Não, eu vou evangelizar porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que Deus vai trazer juízo sobre toda a carne. A Bíblia fala que Deus vai separar os justos dos injustos. No final dos tempos, a Bíblia fala que os anjos do Senhor virão e separarão o joio do trigo. Então a Bíblia fala em punição, em castigo. Então eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que falar do amor de Deus. Mas que evangelho? É um evangelho que deixa eu legal, que deixa eu bacana? Isso daí é consequência. É um evangelho que muda a minha vida, que transforma o meu ser. Que eu era fulano, beltrano, agora eu não sou mais. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então é sério, é muito bom, né, ter família, tá inserido na sociedade em qualquer área. As pessoas vivem, né, em sociedade, o ser humano vive. Mas se você é cristão, você precisa entender a palavra de Deus. O cristianismo, como cosmovisão, o cristianismo não é religião. Embora a gente acaba se tornando pessoas religiosas, né? Mas o cristianismo, como cosmovisão, é a maneira de enxergar o mundo. A Bíblia responde da onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui depois que eu morrer, para onde que eu vou. Para mim, que sou pesquisador, a cosmovisão cristã é mais coerente diante do ateísmo, diante do agnosticismo, diante do panteísmo, de todas as cosmovisões que tem na sociedade. E o ser humano é livre para escolher, para optar em sistemas de crença, mas o cristianismo se sobressai, e eu preciso entender isso. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai até Deus se não for por intermédio de Jesus. Quando eu pregar isso daí, eu preciso entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Logos. Quem é o Logos? É a racionalidade, é a base de toda a razão. Né? Por que existe algo ao invés do nada? Nós existimos, o planeta existe, a vida existe, então eu preciso ter algumas respostas dentro de mim. Será que Deus existe mesmo? Mas eu não consigo ver Deus. Isso daí é um dos maiores argumentos que o ateu fala. Deus, ele é espírito. Deus, ele não, o método científico não testa Deus. Deus, ele está além do método científico. Agora, você olhar para o planeta, para o sistema solar, para a vida, e você falar que isso daí é obra do acaso, nós vemos do acaso, do nada, né? De aleatoriedade, do caos. Como que o caos pode produzir alguma vida? Se essas pessoas que estão com a vida aí tudo destruída, o que elas produzem na sociedade? Nada, porque a vida delas é um caos. Como que o caos organizou o universo, organizou o sistema solar, organizou o Sol, a Lua, o campo magnético da Terra, a rotação da Terra, a vida biológica, os animais, né? Como que o caos organizou? Então eu preciso entender alguma coisa, eu preciso me tornar doutor. É um expertise. Se você conseguir, amém, glória a Deus, aleluia por isso. Mas eu tenho que ter algumas respostas. Por isso que Pedro está falando, para a gente estar preparado para responder. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não consigo ler a Bíblia, você não conhece a minha vida. Tempo a gente tem. O dia de 24 horas é para todo mundo, né? Salve algumas pessoas que trabalham em sociedade e tal, mas mesmo assim, se você trabalhar 8 horas por dia, no demais, você tem tempo de sobra. O ser humano faz tudo, eu costumo falar isso, eu vou morrer falando. Tem tempo para assistir futebol, tem tempo para assistir Netflix, tem tempo para passear, para viajar. Poxa, não tem tempo para Deus? E depois vai na igreja que é tudo de Deus, né? Não dá tempo nenhum, não dá 10 minutos para Deus. Aí querem que Deus, como que é esse jargão que eles usam aí?
2026 é o ano da colheita, eu só quero colher. Quero colher um carro zero, poxa, é um Biden, né, elétrico aí, né? O meu carro é 2010, queria um Biden elétrico. Eu vou colher. Não vai, se você não trabalhar, não fazer por onde, não vai. Salve pessoas que nascem em família rica, né? Família milionária consegue ter, o pai ajuda a comprar, mas se você não for, você vai ter que fazer por onde. Ó, o ano da colheita, eu vou morar no condomínio. Ah, qual condomínio? Aí Votorantim, Sorocaba, tem condomínio legal. Em São Paulo tem condomínio, né? Tem Alphaville. Em Sorocaba tem o Granjaol, o Ibiti do Parque, mas se eu não me preparar, não me estudar, não fazer por onde, eu não vou ter. E a culpa é de quem? A culpa é de quem prometeu. Deus não prometeu. Aonde que Deus promete? Aonde que Deus promete que você vai ficar rico do dia para a noite? A Bíblia fala para a gente entregar a nossa vida a Deus, confiar nele e as demais coisas ele fará. Agora escute, tem pessoas que vai nascer pobre, vai continuar pobre e vai morrer pobre, mas isso não deixa ela de ser uma filha de Deus, um servo de Deus, alguém que nasceu de novo. Jesus falou: os pobres sempre tende convosco, sempre vai existir pobre no planeta Terra. Salve na eternidade com Deus, com esse Deus rico, maravilhoso que a gente serve. Nessa terra amaldiçoada, nessa terra que o príncipe deste mundo é Satanás, então muitas pessoas não vai ficar rico. Ô irmão, você é cético? Não sou cético. Eu quero também. Quem que não quer comprar um carro melhor, um carro zero, tem uma condição, né? Pagar o IPVA, o IPVA em janeiro, aí o IPVAzão. Eu já paguei. Glória a Deus, Deus seja louvado. Ô glória. Glorifique a Deus se você conseguir manter as suas coisas. Agora pare de tirar o olho. Isso daí faz entrar disputa entre as pessoas. Né? Porque tem pessoas da igreja que é rico, é bem de família, tem pessoas que já é humilde, pobre. Há muita diferença de classe social dentro de várias igrejas que eu conheço. Agora fica falando coisa que não. Você pega o evangelho, aonde Jesus falou que 2026 vai ser o ano da que colheita? Colheita do quê? A única colheita que eu sei é na agropecuária, né? Arroz, feijão, café. A vida da gente, a gente tá aí trabalhando, fazendo por onde, né? Dando os pulos, como que se fala aí numa gíria, se virando nos 30. Aí você vai passar uma virada de ano, aí, ano da colheita, né? Tem, vamos supor, ali tem 400, 500 pessoas. 10, 15, 20 são de família rica, vão melhorar, né? Vai acontecer. E a benção de Deus não está só em área financeira. Que mediocridade! Quem fala isso, quem prega isso é medíocre. Não conhece o Deus Criador de Gênesis capítulo 1. Nosso Deus é rico, ele está aqui agora, nesse momento de café, que eu estou aqui com você fazendo essa reflexão, ele está em qualquer lugar, porque ele tem a onipresença. Agora, vamos analisar a palavra de Deus, né? Vamos ler, de fato, os evangelhos, né? Atos dos Apóstolos, as epístolas gerais, as epístolas do apóstolo Paulo, né? O Apocalipse de São João, vamos entender o propósito de Deus. É que Deus é um Deus de comunhão, é um Deus de presença, é um Deus de salvação, é um Deus de libertação, um Deus de cura. Outrora eu estava tudo perturbado, oprimido, né? Não tinha razão, perspectiva nenhuma de vida. Hoje eu tenho paz, alegria, vontade de viver. Mas dentro desse contexto, eu não fiquei rico financeiramente, materialmente. Eu sou rico espiritualmente, eu sou rico na presença de Deus. Mas a coisa mais importante que eu tenho é a salvação em Cristo, a paz interior, a qualidade de vida que, se você se tornar filho de Deus, por intermédio de Jesus, pela ação do Espírito Santo, é uma coisa maravilhosa, gloriosa. Isso independente de família, de classe social. Tem uma frase, deixa de ser besta, deixa de ser besta. Acredita em Deus, acredita em Jesus, nos apóstolos, acredita na palavra de Deus. É tanto lero-lero, tanta encheção de linguiça, tanta gente sem compromisso, que não conhece o evangelho profundo, que não teve uma experiência de fato com Deus, não conheceu Jesus, que nem o apóstolo Paulo ali em Atos, na estrada de Damasco, que teve uma conversão. Você precisa de conversão para depois levar as pessoas para a conversão. Você nem foi convertido, nem se converteu de fato ainda. Como que você vai falar, usar promessas mentirosas? Quem promete riqueza na Bíblia, no Evangelho, é o Satanás, lá em Mateus capítulo 4. Se prostrado a me adorares, te darei tudo. Porque aqui esse planeta é dele. Ele está administrando esse planeta, não que ele é dono. Deus é o criador e dono de tudo. Por um período de tempo ele está aí. Né? A Bíblia fala que o Jesus falou que ele é o príncipe deste mundo. Então ele veio para Jesus e ofereceu o que está na mão dele, o que ele pode dar. Então, a gente vê as pessoas dentro da igreja, não entendendo a palavra, o propósito, o chamado, a vocação, a conversão, a novidade de vida, aí escuta
né? É como que diz um colega meu, canto da sereia. Já ouviu falar do canto da sereia? A sereia, ela encanta, né? Ela tem um canto, aí ela seduz, daí ela leva lá os homens e ela, pum, mata os homens. Então, a teologia da prosperidade, a confissão de fé, o triunfalismo religioso é o canto da sereia. Então, as pessoas se iludindo, né? Triste com Deus, frustradas, decepcionadas porque não consegue trocar de carro, comprou um carro, aí tá com um gibizão, foi na ideia, né, desses homens aí, desses pregadores aí, que não tem compromisso profundo com o evangelho, é um compromisso raso, em vez de discipular as pessoas para Cristo, ensinar a palavra de Deus, ensinar o evangelho, fica ensinando as pessoas até só trocar de carro, trocar de casa, né, comprar roupas legais. Eu não sou contra nada disso. Eu não prego o evangelho antimaterialista e nem sou miserável. Eu tenho uma qualidade de vida também, mas dentro de um contexto de vida, dentro de um orçamento, dentro daquilo que eu me proponho, que eu venho já de família humilde e me proponho. Eu, a minha esposa, os meus filhos. Mas é como eu falei, Jesus está aqui. Jesus não faz acepção de pessoas. Muitos líderes faz. Eu experimentei na pele. Eu não estou falando o que falaram para mim. Experimentei na pele. Em várias igrejas que eu passei, acepção de pessoas. Né? O fulano tem dinheiro, o fulano tem condição social, é mais bem tratado, é mais bem visto. Eu não estou falando que todos os líderes, todos os pastores, todas as pastoras fazem isso. Mas muitos que eu vi com os meus próprios olhos fazem por interesse próprio, porque são materialistas, são narcisistas patológicos. Não são homens que tiveram um encontro com Deus profundo. Sabe, essas coisas, essa coisa supérflua, rasa, que faz com que o ser humano não tenha caráter. Então é muito sério isso. Pedro está falando aqui para a gente estar preparado. Se alguém perguntar para você hoje, meu amigo, minha amiga, qual é a esperança que você tem dentro de você ser cristão, de você estar professando o evangelho, de você ser um seguidor de Cristo? A bendita esperança que eu tenho dentro do meu coração é que quando eu tombar, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Eu tenho certeza que eu vou entrar na presença de Deus como aquele ladrão da cruz, porque está escrito na Bíblia, Jesus deu a promessa e a promessa é para todo aquele que crê. A Bíblia fala, se confessares a Jesus, né? Se confessares a Jesus de todo o teu coração, você será salvo. Paulo fala, deixa bem claro isso. Então é essa a minha esperança, é de ter a vida eterna. A minha esperança é que os meus pecados corriqueiros do dia a dia, do cotidiano, sejam perdoados, e eles são perdoados na pessoa de Jesus. A minha esperança é de estar vendo os meus filhos crescer e entender o evangelho e a palavra de Deus. A minha esperança é poder estar aqui com você, toda quarta, todo domingo, falando de Deus, falando da palavra de Deus, pregando o evangelho. O evangelho, que diz Paulo, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Ele fala assim, não me vergonhe do evangelho, não me vergonhe do evangelho. Evangelho genuíno, verdadeiro, evangelho profundo. Evangelho que muda o pecador, que tira o pecador do estado de pecado, do lamaçal do pecado, e coloca esse homem de pé na sociedade e faz ele se tornar um filho de Deus. Este é o evangelho, que muda, que transforma, que não está na igreja A, na igreja B, na igreja C, está na palavra de Deus. E o homem e a mulher de Deus, que se arrependeu dos seus pecados, entregou a vida a Cristo, pode experimentar na sua vida. Experimentar na sua vida, ser salvo e continuar sendo um proclamador do evangelho. Esta palavra que eu tinha para compartilhar com você nesse dia. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Para a gente estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança. Evangelho, o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem a racionalidade. A nossa fé não é cega, não. A nossa fé está embasada. Tem 66 livros aqui, tem uma história para trás que fala deste evangelho. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.